Senhor Criador, meu Deus Todo-Poderoso, me chego diante de Ti neste momento para fazer, Senhor, pedir aquela ajuda para fazer esse trabalho, realizar, Senhor, estas gravações, que aqueles que ouvirem, tomar parte destas gravações, possam estar sendo ajudados espiritualmente. É algo que me dá prazer em fazer, falar da Tua Palavra. E hoje, mais uma vez, eu peço esta ajuda para Ti, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir ao meu Deus para me ensinar como eu quero aprender a amar, porque todos que amam é fácil para perdoar, porque todos que amam fica fácil para perdoar. Eu vou pedir ao meu Deus para me ensinar como eu quero aprender a amar, porque todos que amam perto de Deus vai ficar, porque todos que amam perto de Deus vai ficar. Eu vou pedir ao meu Deus para me ensinar como eu quero aprender a amar. Eu preciso deste amor para no céu habitar. Eu preciso deste amor para nos céus habitar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Está abrindo Gênesis, abrindo livro de Gênesis, capítulo 33, do verso 18 ao verso 20, onde hoje vamos meditar e, através do Espírito Santo, alcançar mais algum entendimento das Sagradas Escrituras. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-arã, e fez o seu assento diante da cidade.
e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, chamou-o Deus, o Deus de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. É uma passagem simples hoje. Nós não vamos fazer uma pesquisa mais longa acerca deste assunto, porque tem um ato que tem me chamado a atenção nesse texto, que é em levantar um altar. E o que isto significa para nós que estamos hoje nesta caminhada em direção à eternidade? O que isto representa para nós e o que tem para nos edificar? É algo que me chama a atenção, realmente foi o levantar o altar e chamou o Deus de Israel. Eu falo um pouco diferente, não querendo mudar as escrituras, mas não o Deus apenas de Israel, ao Deus de todos aqueles que acreditam e se esforçam para alcançar sua misericórdia. Reconhece o sacrifício feito pelo teu Filho amado. Então, todos os lugares que nós estivermos, aonde chegarmos, nós precisamos ter esta ação de Jacó em fazer ali o nome de Deus ser conhecido. Isto quer aonde estamos morando, aonde estamos passando, aonde estivermos, nós precisamos de fazer o único Criador ser presente através das nossas vidas. Assim como a palavra da criação, ele diz que nós precisamos ter esta semelhança de Deus, fazer com que os outros possam ver Deus agindo nas nossas vidas. Então, voltando ao primeiro versículo, o que nós temos, como se chegou a isso? Nós sabemos que Jacó foi o nome dele, suplantador, aquele que vivia dando golpes, até apoiado pela sua mãe. Ali enganou seu próprio pai, se fazendo passar pelo seu irmão gêmeo, Esaú, para receber uma bênção que ele valorizava muito, enquanto o irmão, aparentemente, é o que nós presenciamos no relato da história, ele não valorizava tanto. E Jacó era esse que valorizava essa bênção da primogenitura. E é algo que Deus agrada também aquele que deseja ser abençoado. E nós, como filhos hoje, filhos de Deus, o Deus Altíssimo, nós lutamos para receber esta bênção. E quando se deu este acontecimento, ele tinha passado ali cerca de 21 anos morando com seu tio, irmão da sua mãe. E quando encerra ali o seu período, ele resolve voltar para casa e pedir até perdão também, o irmão, pelos golpes que ele tinha dado, e traçou ali uma caminhada no regresso àquela terra,
Interessante que ele chega ali, a primeira sua atitude foi pagar por aquele campo que ele escolheu, e aqui fala inclusive o preço 100 peças de dinheiro. Nós não sabemos se era ouro, se era prata, o que era, só relata que era dinheiro. Então, vamos voltar ao versículo 18. E chegou Jacó salvo. Salvo de quê? Salvo dos perigos que se encontrava na caminhada de volta ali com seu gado, família, filhos, esposas. E ele sente que ali ele teve livramento, e não da parte do homem, mas sim da parte de Deus. Deus era com ele, porque com todo o seu engano, portanto, para contar que Deus perdoa ele naquela luta que ele teve no Val de Jaboque, ele luta com o anjo ali e prevalece, porque o lutar com Deus não quer dizer lutar contra Deus, é lutar com ele, é ser apoiado por ele em tudo que vamos fazer. Nós precisamos ter esta consciência e lutar com garra, com afinco, para alcançar a vitória. E Jacó, ele se mostrou isto na sua vida. E chega ali salvo de toda... Então a cidade, era uma cidade já edificada por aqueles homens que moravam ali, Siquém, que levou o nome do próprio edificador daquela cidade, que está na terra de Canaã, quer dizer, era uma província de Canaã. E quando vinha de Padã Arã, o que tem a ver esse Padã Arã? Era onde ele estava morando ali por um tempo junto com seu tio, aonde ele adquiriu as esposas e os filhos, e ali o seu gado, suas ovelhas, seus jumentos e tudo mais. Ele chega ali e faz o seu assento, quer dizer, edificou ali a sua tenda. O povo ainda não tinha, naquela época, não havia ali grandes edificações como existe hoje. Então ele armou ali a sua tenda em frente àquela cidade. E interessante no verso 19, que ele diz assim: e comprou uma parte do campo em que estendeu a sua tenda, da mão do filho de Ramã, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ali ele já tinha tido a sua experiência com Deus. O seu nome já tinha sido trocado, porque todos os que têm esse encontro, esse contato com Deus, ele muda de alguma forma, ele precisa mudar para mostrar também que foi uma vida que teve uma conversão de um homem enganador para um homem correto. Portanto, ele pode ver que essa atitude dele em comprar esse campo, ele já tinha estipado da vida dele o desejo de fraudar, de pegar as coisas forçadamente, e usar de engano, conforme ele usou com seu próprio irmão e com o próprio sogro. Porque a história dele relata muito bem como ele adquiriu aquelas ovelhas, que foi um trato que ele fez, apesar de trabalhar ali por 21 anos, 14 anos só pelas duas filhas de Labão.
e depois trabalhou mais 7 anos pelo rebanho que ele adquiriu, mas aí ele fez, nós temos aquele das ovelhas salpiscada e listada, nós sabemos que ele usou de artifício para que aquele número fosse um quanto mais elevado do que podia acontecer. E aí, quando ele chega nesse lugar, ele vai, compra, ele paga por esse campo. Então, ele mudou o seu modo de pensar, não era mais através de fraudes que ele estava adquirindo seus bens, sua terra, seu campo, para tratar do seu rebanho, para cultivar suas plantações. Ele ali adquire, quer dizer, já mostra um homem mudado, que muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E isso tem muito a ver com nós, porque quando houve o chamado de Cristo, a proposta de Cristo para salvar, para nos livrar do pecado, nós precisamos ter essa atitude que Jacó, porque nós éramos também este enganador que tinha prazer no pecado, e depois que a gente encontra com Cristo, assim aconteceu com várias pessoas da história bíblica, também aconteceu conosco. Depois que a gente passa a conhecer as Escrituras Sagradas, nós nos esforçamos, nós sabemos que somos falhos, sim, na verdade, mas tem que haver um esforço da nossa parte de não estar ali sendo incorridos em erros, em pecados, em tantas coisas que o homem carnal ele pratica. E por que tem que ser assim? Para que aqueles que nos vejam possam ver que nas nossas vidas houve uma mudança, que não era mais aquele velho homem, mas sim uma criatura diferente. Então, isto fala de quê? De conversão. E muitos não têm entendido isto e aplicado na vida. Ele diz que muda o modo de vestir, muda às vezes a maneira de falar, mas não muda o jeito de agir. As suas ações mostram que ele ainda está no velho, ele não é um que nasceu de novo, conforme o próprio Jesus disse para Nicodemos, que precisava nascer de novo, o qual Nicodemos nem conseguiu entender de imediato, mas nós sabemos o que é este novo nascimento, que nascemos da água e do Espírito. E esta água, ela simboliza exatamente as Escrituras Sagradas, que vai nos limpando de dentro para fora. A água, ela limpa apenas o exterior, o que está por fora. O interior é limpado pela palavra. Aquilo que está por dentro é limpado, a nossa maneira de agir, nosso modo de pensar. E vamos procurando nos aperfeiçoar cada dia, exatamente nas Escrituras, buscando toda uma maneira nova de vida dentro das Escrituras Sagradas. E por alcançar isso não é apenas um mérito nosso, é pela graça que Deus dispensou para nossas vidas, que através do teu Santo Espírito, ele tem nos movido de tal maneira que nós vamos crescendo a cada dia para uma vida de santificação. Porque se nós não fizermos isso, vai ser impossível nós ingressarmos na eternidade, a qual tanto nós almejamos alcançar. E isto é o pregar fora de tempo, que eu entendo assim, pregando com o nosso testemunho de vida, maneira de agir, não sendo aquele
e nem corruptor de ninguém. Não queremos explorar ninguém, assim como as atitudes do velho Jacó era de dar volta em alguém para poder levar vantagem. Então nós temos uma consciência moldada pelo Espírito Santo de Deus. E isto não é privilégio de muitos, é privilégio de poucos, porque nem todos têm alcançado esta magnitude de crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual, ele é diferente do que nós entendemos carnalmente. O homem carnal, ele acha que cresce quando ele cresce na postura de, até muitas das vezes, de humilhar os outros, de querer ser maior do que todo mundo. Nós entendemos que o nosso crescimento espiritual, ele está contido dentro de uma humildade. Nós sermos... E o que vem a ser uma pessoa humilde? É quando ele respeita o direito do outro, que o meu direito só vai até onde o direito do outro começa. De honrar a palavra e de tantas outras coisas que nós vamos mudando a nossa postura. E o último versículo, que é o 20, diz assim: e levantou ali um altar e chamou Deus. Hoje nós sabemos que este altar, ele não é ali feito de pedra, de madeira, de tijolos, de argamassa. É limpando o nosso interior, para que ele possa aparecer no exterior. Porque o brilho do Espírito precisa enradiar nas nossas faces. Então ele chama o Deus. É o que porque nós dependemos de Deus para tudo em nossas vidas hoje, nós temos esta consciência. E não é qualquer um Deus, é o Deus de Israel que ele chama, porque ali o seu nome tinha sido mudado de Jacó, quer dizer, de enganador, para uma nação eleita. E nós também precisamos de mudar a nossa... Ali, quando alguém diz, poxa, aquele ali é um servo do Deus Altíssimo, do Deus Criador. Porque é igual quando Moisés desce daquele monte, ali teve que colocar até um lenço sobre o rosto, porque os que estavam no vale não podia encarar na sua face pelo brilho do Espírito Santo na sua face. E esse brilho hoje, ele precisa irradiar em nosso ser. Então, quando isso acontece, os nossos corações está edificado um altar para que Deus possa habitar e, através das nossas vidas, falar com com as vidas necessitadas. É ser transformado em um instrumento para divulgar este evangelho do reino. Então, esta é uma curta mensagem hoje que nós estamos expondo para, quem sabe, milhares de pessoas alcançar também esta consciência. Jacó chega ali naquela cidade, ele edifica o altar. E este altar, ele precisa ser edificado hoje em nossas vidas. Quando alguém possa nos ver, ele está vendo ali a presença do Espírito junto de nós, do Espírito Santo. Não o espírito de malfazejo, de espírito opressor, mas sim o Espírito Santo. E através desta verdade, esta verdade que vai libertar. Porque muitos fazem ali as suas campanhas de libertações, mas nós sabemos que liberta
é a palavra da verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E essa verdade, ela precisa estar sendo estampada nas nossas vidas. E com isto, o nome de Deus, ele é glorificado nas nossas vidas, porque nós fomos transformados em um templo para a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós, ali está a Trindade habitando, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa com operações diversas. Operação de justiça, operação de perdão, operação de amor e operação de divulgação deste evangelho que conduz o homem para a vida eterna. Então, encerrando esta mensagem, glorificando o nome do nosso Deus, o Criador, nós queremos glorificar, Senhor, o teu nome. E glorifica, Senhor, o teu nome nas nossas vidas. E obrigado por mais este falar aos nossos corações. No nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.